E o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou ontem que estão extintos os acordos de Minsk, que determinavam os termos do cessar-fogo acordado entre representantes da Ucrânia, das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e da Rússia. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom dia, Williams. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Williams, essa fala do Putin se dá logo depois dele anunciar o reconhecimento da independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk. O presidente russo vai agindo sem encontrar resistência efetiva dos Estados Unidos, da OTAN, dos países europeus. Até onde o senhor avalia que é possível levar essa situação sem iniciar um conflito armado? Ou isso agora já é inevitável diante desses acontecimentos? Não creio que seja inevitável o conflito. O que o presidente Putin faz é agir estrategicamente com inteligência, não é? Vejam que a pressão que há a pressão mais forte é por parte da OTAN, né? Que em 2014 esteve por trás da Revolução Colorida que derrubou o governo da Ucrânia e colocou ali um governo pró-ocidental e que agora, né, insiste em integrar a Ucrânia à estrutura da OTAN. Portanto, o Putin está fazendo o que qualquer chefe de Estado quiser pela segurança do seu Estado faria. Não é? Portanto, eu creio que ele, nesse jogo de xadrez, ele, quer dizer, fez um movimento importante e que deixa agora para os Estados Unidos e a OTAN a decisão, né, a respeito do que fazer, porque se houver algum conflito, ele terá que ser iniciado pela OTAN, uma vez que a Rússia já se estabeleceu no terreno. E basicamente o que a Rússia exige é que a Ucrânia não faça parte da OTAN, né? Evitando assim uma presença ainda maior de militares dos Estados Unidos e outras potências na fronteira russa, algo que já existe em grande medida no entorno dos países que faziam parte da antiga União Soviética, né? Quais são as dificuldades para que o Ocidente entenda essa demanda russa e chegue-se a um acordo sobre isso? Por que o Ocidente não facilita também o caminho para esse acordo? A integração da Ucrânia à OTAN não é, vamos dizer, a questão central, né? Ela é a questão mais visível, é a questão mais aparente, mas há outras questões até mais importantes do que essa que estão por trás. E como tal, eu cito a situação da Alemanha, né? Veja que nesse imbróglio que se criou ao redor da Ucrânia, o chanceler alemão suspendeu as negociações com a Rússia, né, de fornecimento de gás russo à Alemanha, né? Essa é uma questão central porque praticamente 50% da energia usada pela Europa vem da Rússia. A Alemanha, né, é muito dependente do gás russo. Esse novo gasoduto que ligaria diretamente a Rússia e a Alemanha sem atravessar a Ucrânia, colocaria a Alemanha, ou colocará a Alemanha, numa situação de maior dependência ainda. E é isso que os Estados Unidos não querem. Os Estados Unidos não querem a aproximação da Alemanha junto à Rússia. Isso quebraria a unidade da Europa, né? E na Europa há dois países sensíveis a isso. Um é a própria Alemanha, pelas razões que apontei agora. E a França, pela uma tradição de autonomia que vem lá do general de Gaulle, no início dos anos 60, né, quando rompeu parcialmente com a OTAN e foi negociar diretamente com os russos e com os soviéticos por não confiar na liderança dos Estados Unidos. Porque a verdade é a seguinte: se houver uma guerra da Rússia contra a OTAN, né, os primeiros e principais atingidos serão os europeus e não os norte-americanos.
né? Os norte-americanos já venceram 2 guerras mundiais, estando bem longe do teatro de guerra. O teatro de guerra foi a Europa. Os franceses não querem mais isso. Portanto, a França e a Alemanha são muito sensíveis, né? O chanceler alemão se sente muito pressionado. De um lado, as pressões econômicas, a necessidade de energia para o desenvolvimento alemão. Por outro lado, a pressão dos Estados Unidos. E essa pressão norte-americana, ela tem bases, né? Porque tem fundamento, quero dizer, porque até hoje os Estados Unidos mantêm bases militares na Alemanha, né? A guerra acabou, o Muro de Berlim foi derrubado, a Alemanha se reunificou, porém, os Estados Unidos mantêm bases, continuam com bases militares na Alemanha, o que compromete a soberania da Alemanha, não é? Então, a Alemanha é muito pressionada, não é? E vamos também, né, nessa exposição um tanto complexa, que eu gostaria que fosse bem clara, não é? Há um outro elemento importante aí, que é a aliança da Rússia com a China, né? Então vemos que é um quadro bastante complexo. Todo o foco está na Ucrânia, mas na Ucrânia se está jogando um jogo muito complexo. Como o senhor apontou, né, existem muitas questões econômicas que estão envolvidas nessa questão do conflito, ou seja, é possível que então essas negociações de caráter mais econômico consigam é mais difícil de solucionar, né, mas talvez se evite aí um conflito armado, não se chegue à necessidade de um conflito, já que a maioria dessas questões é econômica. Ontem o presidente Joe Biden anunciou uma série de sanções ao governo Putin, incluindo congelamento de ativos russos, impossibilidade de adquirir empréstimos fora na Europa, nos Estados Unidos. Que consequências essas medidas podem ter? Qual o interesse dos Estados Unidos aí nessa tensão? O senhor já apontou essas questões da influência, das questões econômicas, mas que consequências essas medidas dos Estados Unidos podem ter? Pode se agravar ainda mais essa tensão entre os países? Rodrigo, as sanções econômicas, elas sempre causam incômodo, elas sempre causam problemas, não é? Agora, não vou dizer que elas bloqueiem, elas travem o funcionamento da economia russa, né? Eu simplificaria esse que eu chamei de complexo jogo geopolítico, dizendo o seguinte: os Estados Unidos desejam manter unido e compacto, né, o seu bloco de aliados, especialmente a aliança militar da OTAN, incluindo países da Eurásia, como é o caso da Ucrânia. E a Rússia, por outro lado, joga, né, com a quebra da unidade europeia, né, afastando determinados países importantes dos Estados Unidos. É essa queda de braço. Agora, quanto à questão econômica, em relação a possíveis problemas econômicos que a Rússia vem enfrentar, né? Não vamos nos esquecer que a Rússia é aliada preferencial da China, e a China tem a liderança econômica no mundo hoje. Portanto, a Rússia não é um Estado isolado que possa, assim, ser cercado e economicamente estrangulado. Tem um apoio da China e pode fechar a torneira do gás, o que seria desastroso para a Europa. Então, essas sanções econômicas, elas são calibradas, né, para fazer uma certa fumaça, mas não aquecer demais o ambiente. Certo. Uma última pergunta, professor. A Ucrânia tem como presidente um ex-comediante que se elegeu aí numa onda de populismo antipolítica, né? E que agora está aí tendo que enfrentar o risco de uma guerra, e se aponta aí que ele tem dificuldades para lidar com isso, né? Não está conseguindo responder de forma adequada a isso, fez piada com o risco da
da Rússia, com risco iminente que os Estados Unidos apontavam da Rússia atacar o país. Como que o senhor avalia a situação do presidente Volodymyr Zelensky? Qual que é as condições dele para atuar nesse cenário? Eu acho que ele deve estar rindo de nervoso, né? Porque esses presidentes populistas que vêm de fora do círculo político, que não têm uma carreira, uma experiência política, o que eles mostram é incompetência, é dificuldade de enfrentar determinadas situações, né? Um chefe de... Não se produz um chefe de Estado da noite para o dia, né? Não se pega um apresentador de televisão, um humorista, e se o transforma em chefe de Estado no dia seguinte. Isso não existe. As considerações necessárias, a estrutura necessária para enfrentar uma questão como essa exigem, quer dizer, exige estofo, exige conhecimento, exige experiência. Portanto, as risadas dele devem ser de nervoso. Maravilha. Professor Williams, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Rodrigo. Um bom dia a você e todos os ouvintes. Conversamos aqui com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.